E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai desvendar um segredo, hein? Tesouro escondido no mundo dos vinhos. E adoro mistério. Que segredo é esse? A gente vai viajar para a Eslovênia, um país pequenininho, mas com uma tradição vinícola de respeito. Eslovênia, nunca imaginei. Mas Assim. me conta, qual é a graça dos vinhos eslovenos? O que eles têm de especial? É isso que a gente vai descobrir. Vamos voltar no tempo, entender a história, o terroir, as uvas. Que legal! Tô curiosa pra saber tudo, mas por onde a gente A começa? gente sempre ouve falar de franceses, italianos, espanhóis. Mas e a Eslovênia? Quando é que os caras entraram nessa história do vinho? A gente tem que voltar muito no tempo. Tipo, 2.400 anos atrás. Aham. Os celtas, que viviam na região antes dos romanos, já cultivavam videiras por lá. Caramba, 2.400 anos. Época pré-Império Romano. Ah. Muita história, hein? Imagina a bagagem cultural que isso representa. A tradição que não acaba mais. E como essa tradição foi passando de geração para geração? Teve influência de outros povos, né? Com certeza. Os romanos, com aquele império gigantesco, deixaram sua marca. Mas sabe quem teve um papel fundamental? Os mosteiros. Mosteiros. O que eles têm a ver com vinho? Durante a Idade Média, eles meio que seguraram a onda da vitivinicultura. Mantiveram viva a tradição em tempos difíceis. Entendi. Eles eram tipo os guardiões do vinho esloveno. Isso. E depois, claro, teve mais gente dando pitaco na história. O Império Austro-Húngaro deu as caras e depois a Iugoslávia. Nossa, quanta reviravolta! E como a Eslovênia se reergueu depois de tudo isso? Em 1991, quando conquistou a independência, como eles retomaram a produção de vinho? Aí que a história fica mais interessante ainda. Os produtores eslovenos arregaçaram as mangas em busca de uma identidade própria, sabe? Queriam mostrar ao mundo a que vieram. E conseguiram. Conseguiram. E as cooperativas tiveram um papel fundamental nesse processo. Cooperativas. Explica melhor como elas funcionavam. Imagina, um monte de pequenos produtores se unindo, compartilhando recursos, trocando ideias e principalmente protegendo as uvas autóctones, aquelas que só existem na Eslovênia. Faz sentido. União faz a força, né? E falando em singularidade, a gente não pode esquecer do terroir, essa palavrinha mágica que faz toda a diferença no mundo do vinho. Como o terroir esloveno se destaca. Bah, o terroir esloveno é único. Imagina a Eslovênia como um palco, com os Alpes de um lado e o Mar Adriático do outro. Que visual, hein? É uma mistura de influências continentais e mediterrâneas, que cria microclimas e solos super variados. É como se a Eslovênia tivesse o melhor dos dois mundos, né? A montanha e o mar, tudo junto. Exatamente. A gente tem a força dos Alpes Julianos protegendo os vinhedos dos ventos frios e a brisa do Adriático e o sol dando um toque especial. E os rios. Vinho em algum lugar que eles também têm um papel importante, né? Verdade. O Sava, o Drava, o Socha, eles serpenteiam por entre as montanhas, criando vales super férteis. É a natureza dando uma mãozinha para os vinhos eslovenos. E essa riqueza natural se reflete nas regiões vinícolas, né? Me conta mais sobre elas. A Eslovênia tem 3 grandes regiões: Podravje, Posavje e Primorska. Cada uma com suas características, seus encantos e seus vinhos. Quais as principais diferenças entre elas? Podraves, a maior delas, tem um clima continental, sabe? Mais frio no inverno, mais quente no verão. É lá que nascem vinhos brancos elegantes e aromáticos. E as outras? Posavje, no sudeste, é mais amena. Influenciada pelo rio Sava, produz tintos e rosés. E Primorska? Pelo nome já dá para imaginar que fica perto do mar, né? Acertou. É banhada pelo Adriático, com um clima mais quente. Terra natal de tintos encorpados e complexos. Uma explosão de sabores. Nossa, cada região com sua personalidade. E as uvas. A Eslovênia tem suas próprias uvas, né? As famosas autóctones. Sim, elas são um capítulo à parte na história do vinho esloveno. Carregam a identidade do país. E a gente tem tanto uvas tintas quanto brancas. Começando pelas tintas, quais são as principais? A gente tem a Rebula, que apesar do nome parecido, nada tem a ver com a italiana Rebola Gialla. Ela dá origem a vinhos brancos com aromas cítricos e minerais, super refrescantes. Interessante. E quais outras uvas tintas a gente precisa conhecer? Tem a Hjumetnoi Wornina, que produz vinhos tintos mais leves e frutados, fáceis de beber. E claro, o Rifosk, a uva símbolo da região de Primorska. Ele dá origem a vinhos tintos encorpados, com taninos marcantes, aqueles que te fazem salivar só de pensar. Já quero provar todos. E as uvas brancas? Quais são as estrelas eslovenas? A Pinela é uma delas, produzindo vinhos brancos leves e refrescantes, com aromas florais e cítricos. Tem também o Zelen, conhecido por seus vinhos brancos mais complexos, com notas de frutas tropicais e mel. E para finalizar, temos o Ranina, da região de Primorska, que dá origem a vinhos brancos com perfil aromático intenso e mineral bem estruturados. Oh, quanta variedade. E a produção em si, como funciona? É tudo tradicional ou os produtores já incorporaram técnicas modernas? Olha, a Eslovênia sabe equilibrar tradição e modernidade. Eles têm um respeito enorme pelo passado, mas estão sempre de olho no futuro.
Então a gente encontra desde vinhos elaborados com técnicas ancestrais até vinhos que usam tecnologia de ponta. Me dá uns exemplos para entender melhor essa mistura. Alguns produtores ainda usam métodos tradicionais de fermentação em madeiras, sabe? Que dão aos vinhos aromas e sabores únicos. Mas também vemos vinhos com controle preciso de temperatura, uso de leveduras selecionadas. Então é como se eles tivessem o melhor dos dois mundos, né? A sabedoria ancestral e a tecnologia, tudo a favor da qualidade. Exatamente. E essa busca por aprimoramento é o que torna os vinhos eslovenos tão especiais. E essa busca por identidade e tipicidade, ela é importante para eles. Mostrar ao mundo o que a Eslovênia tem de único. Com certeza. Eles têm um orgulho enorme do país, querem que isso se traduza nos vinhos. O enólogo é como um maestro, que orquestra todos os elementos para criar uma sinfonia de aromas e sabores. Que bonito. Yeah. E a Eslovênia tem um sistema de classificação de vinhos, né? Me explica como funciona. Claro! Eles seguem o sistema da União Europeia com as categorias PGI e PBO. E o que significam essas siglas? A PGI garante que o vinho é de uma região específica, com características ligadas ao local de origem. Já a PDO é mais rigorosa, garante que todas as etapas de produção acontecem dentro de uma área delimitada com regras específicas. Então a PDO seria tipo a elite dos vinhos eslovenos. Em termos de rigor e controle de qualidade, sim, é um certificado de que aquele vinho é a mais pura expressão do terroir. E a Eslovênia tem alguma outra categoria especial? Sim, eles criaram a categoria ZGP, que significa vinho de qualidade superior. Para receber esse selo, o vinho precisa ser de uma única vinha, ter rendimentos controlados e ser colhido manualmente. É nata da nata, Nossa, quanta atenção aos detalhes. Dá pra ver que eles levam a sério a produção de vinhos de alta qualidade. sem dúvida. E essa dedicação se traduz em vinhos incríveis que merecem ser descobertos pelo mundo. Falando em descobertas, a gente já passeou pela história, pelas regiões, pelas uvas. Mas e na prática? O que a gente pode esperar dos vinhos eslovenos? Qual a cara deles? De maneira geral, os vinhos eslovenos são conhecidos pela elegância, frescor e tipicidade. Eles refletem a alma do terroir, a pureza das uvas autóctones. Mas, claro, cada vinho tem sua personalidade. Me dá alguns exemplos para a gente ter uma ideia dessa diversidade. O Refosque, da região de Primorska, é um dos mais emblemáticos. Encorpado, com taninos firmes, aromas de frutas negras maduras, especiarias e notas terrosas. Perfeito para acompanhar carnes gordurosas e pratos com molhos intensos. E tem algum tinto mais leve, para quem prefere vinhos mais delicados. Claro. O Modri Pinot, que é o Pinot Noir na Eslovênia, produz vinhos elegantes, com boa estrutura, aromas de frutas vermelhas e especiarias. Parece delicioso. E nos vinhos brancos? Quais são os destaques? Eula, produzida na região de Gorica Cabreda, é a rainha dos brancos eslovenos, acidez vibrante, aromas cítricos e minerais e um bom potencial de guarda. Ideal para frutos do mar, peixes grelhados e saladas. E para quem prefere brancos mais leves e aromáticos? Sou Malvasia. Um vinho branco com notas florais, frutas cítricas e um toque de melão. Super refrescante, vai bem com saladas, peixes leves e aperitivos. Nossa, quanta opção! Parece que a Eslovênia tem um vinho para cada paladar, né? Com certeza. E o mais legal é que a gente ainda tem muito para descobrir. Verdade. Mas antes de seguirmos adiante, me conta. Como a gente harmoniza os vinhos eslovenos com a gastronomia local? Afinal, vinho bom combina com comida boa. A gastronomia eslovena é uma delícia, influências italianas, austríacas e húngaras. E a combinação com os vinhos locais é perfeita. Me dá algumas dicas infalíveis. Para começar, o Krążicka Klobaza, uma linguiça típica, vai muito bem com tintos encorpados, como Rofosco ou Modro Pinot. Já os peixes e frutos do mar pedem brancos mais leves e aromáticos, como o Rabula e o Malvasia. E para quem não dispensa uma massa. Depende do molho. Molhos à base de tomate combinam com tintos mais leves, enquanto molhos cremosos pedem brancos mais encorpados. E os queijos? A Eslovênia também é famosa pelos queijos, né? Sim, queijos de sabor intenso, como tominki, um queijo de leite de vaca com sabor picante, pedem tintos encorpados. Já para queijos mais suaves, vinhos brancos aromáticos são a melhor escolha. E para finalizar com chave de ouro e as sobremesas. As sobremesas eslovenas são geralmente bem doces e combinam com vinhos doces, como o Tchitchek, um tinto levemente adocicado, ou vinhos de sobremesa com notas de mel e frutas secas. Que delícia. Ah. Já tô com água na boca. Mas me fala, para quem quer se aventurar no mundo dos vinhos eslovenos, você tem alguma dica de produtores para ficar de olho? A Eslovênia tem vários produtores que valem a pena conhecer. A Movia, por exemplo, é uma das mais renomadas, com vinhos brancos e tintos de alta qualidade. Quais outras você recomendaria? A Idsitic. Eles se destacam com vinhos brancos complexos e elegantes, especialmente os da uva Rebula. O Marjan City também, com vinhos brancos e tintos de alta qualidade, cultivados em vinhas de alta altitude. E a Pukalavec Family Wines. Já ouvi falar bastante deles. Sim, uma das maiores vinícolas da Eslovênia, com uma longa tradição. Eles oferecem uma grande variedade de vinhos, desde os mais acessíveis até os mais premium, produzidos em diferentes regiões do país.
Parece que a gente tem uma lista extensa de vinhos para degustar. E os vinhos eslovenos já receberam algum prêmio internacional? Sim. Os vinhos eslovenos têm conquistado cada vez mais prêmios em concursos internacionais, o que confirma a qualidade da viticultura do país. Vinhos como o Rebula, o Teran e o Modre Pinot já foram premiados em competições importantes, como o Decanter World Wine Awards e o International Wine Challenge. E é legal. É bom saber que a Eslovênia está ganhando destaque no cenário internacional. E para quem está planejando uma viagem para lá, o que você recomendaria fazer? A Eslovênia é um país incrível para o enoturismo. Recomendo explorar as rotas do vinho, visitar vinícolas, participar de degustações, conhecer os produtores e se encantar com as paisagens. E além das vinícolas, o que mais a Eslovênia oferece? A Eslovênia tem muito a oferecer. Paisagens montanhosas, cidades charmosas, castelos medievais, lagos cristalinos e uma gastronomia deliciosa. Parece que a Eslovênia é o destino completo para quem busca uma experiência autêntica. Mas me conta, quais são os principais desafios que a viticultura eslovena enfrenta? A viticultura eslovena, como qualquer outra, enfrenta desafios. As mudanças climáticas, a concorrência internacional, a necessidade de se adaptar às demandas do mercado global. E como eles estão lidando com esses desafios? Eles estão buscando soluções, investindo em práticas sustentáveis, pesquisa e inovação. A sustentabilidade é uma preocupação crescente, com a adoção de práticas como agricultura orgânica e biodinâmica, o uso racional da água e a gestão de resíduos. E a pesquisa e inovação, qual o foco? Identificar variedades de uva mais resistentes às mudanças climáticas, desenvolver novas técnicas de cultivo e aprimorar os processos de vinificação. Parece que a Eslovênia está no caminho certo para superar esses desafios e fortalecer ainda mais a sua viticultura. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nesse tema, que tal a gente fazer uma pausa para respirar e voltar com tudo na segunda parte do nosso mergulho? Combinado. Na próxima parte, a gente vai explorar mais a fundo essa questão da sustentabilidade e descobrir como a Eslovênia está se tornando referência nesse assunto. Até já! E aí, voltei. Prontos para continuar a nossa viagem pela Eslovênia. Muito pronto. Mas antes de a gente ir para a próxima parada, fiquei pensando naquilo que você falou sobre a sustentabilidade, sabe? Me explica melhor como os produtores eslovenos estão colocando isso em prática. Eles estão investindo em práticas que reduzem o impacto no meio ambiente e preservam a natureza, sabe? Pensando no futuro. Tipo o quê? Uma delas é a agricultura orgânica. Eles não usam pesticidas, herbicidas, fertilizantes sintéticos, nada disso. Então eles meio que voltam às raízes, né? Exatamente. Cultivam as uvas em harmonia com a natureza. E tem outra prática que vai além da orgânica, a biodinâmica. Biodinâmica, nunca tinha ouvido falar. Me explica. A biodinâmica vê o vinhedo como um organismo vivo, em equilíbrio com o ambiente e com o cosmos. Nossa, que interessante. Parece até um pouco místico. É, tem um pouco disso. Eles usam preparados naturais à base de plantas e minerais para fortalecer o solo e as videiras. E usam um calendário lunar para realizar as atividades no vinhedo. Então eles estão conectados com os ritmos da natureza. Que legal. E a Moldavia, que a gente mencionou antes, eles usam práticas biodinâmicas, né? Sim. Eles são pioneiros na Eslovênia e seus vinhos são reconhecidos internacionalmente. Que bacana. Mas e aí, quais são os desafios de produzir vinhos orgânicos e biodinâmicos? O maior desafio é controlar as pragas e as doenças sem usar agrotóxicos, né? Exige muito conhecimento, observação e técnicas naturais para proteger as plantas. Entendi. E o preço? Esses vinhos são mais caros. Normalmente, sim. A produção é mais trabalhosa e exige mais cuidado. Mas, por outro lado, você leva para casa um vinho de alta qualidade, sem resíduos químicos e produzido com respeito ao meio ambiente. Verdade. Vale a pena investir num vinho assim. E como a gente sabe se um vinho é orgânico ou biodinâmico? É só olhar o rótulo. Os vinhos orgânicos têm certificações, como o selo da Agricultura Orgânica da União Europeia. E os biodinâmicos geralmente têm o selo do BMETA. Anotado. Ah. Agora, mudando de assunto. Além dos vinhedos, o que mais a Eslovênia oferece para quem curte vinho? A Eslovênia é um paraíso para o enoturismo. Você pode explorar as rotas do vinho, que passam por paisagens incríveis, vinícolas charmosas, restaurantes com gastronomia local. Nossa, parece um sonho. E o que mais a gente pode fazer nesse roteiro? Visitar as vinícolas, conversar com os produtores, participar de degustações, fazer cursos de harmonização e não deixe de conhecer as caves subterrâneas. Caves subterrâneas, que interessante. Me conta mais sobre elas. São usadas para envelhecer os vinhos. Algumas são verdadeiras obras de arte com túneis labirínticos, temperatura e umidade controladas. É um espetáculo. Nossa, que incrível. Agora, olhando para o futuro, você acha que a Eslovênia tem potencial para se destacar no mercado internacional? Com certeza, eles têm tudo para dar certo. Um terroir único, uvas autóctones, produtores apaixonados e um compromisso com a sustentabilidade. Mas e os desafios? Quais são os maiores? As mudanças climáticas, né? É um desafio global. Eles precisam se adaptar, buscar variedades de uva mais resistentes e desenvolver técnicas de cultivo. Todo sentido.
E além do clima. A concorrência internacional. A Eslovênia é um país pequeno com produção limitada. Eles precisam se destacar pela qualidade e pela história dos vinhos. E qual a estratégia para conquistar o mercado global? Eles estão investindo em marketing, participando de feiras internacionais, promovendo o enoturismo. A ideia é mostrar ao mundo o que eles têm de melhor. E o enoturismo, qual o papel dele nesse processo? É uma ferramenta poderosa. Permite que os consumidores vivenciem a cultura do vinho, conheçam os produtores, se conectem com a história e se apaixonem pelos vinhos. É uma experiência completa, né? Exatamente. E a Eslovênia tem tudo para crescer nesse segmento. Parece que a Eslovênia tem um futuro brilhante pela frente. Mas antes de a gente brindar esse futuro promissor, que tal a gente fazer mais uma pausa para respirar? A gente volta já já para finalizar a nossa imersão no universo esloveno. Combinado. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar ainda mais no mundo dos vinhos orgânicos e biodinâmicos. De volta para nossa última taça de vinho esloveno. Chegou a hora de falar daqueles vinhos naturebas, os orgânicos e biodinâmicos. É isso aí. A gente viu que a sustentabilidade é um compromisso sério para eles, né? E esses vinhos são a prova de que dá para ter prazer e responsabilidade no mesmo gole. Com certeza. Uau. Mas me explica de novo a diferença entre os dois. Os vinhos orgânicos, lembra? Nada de agrotóxicos, herbicidas, fertilizantes sintéticos. É a natureza mandando no pedaço. E por de volta às origens. Isso. E os biodinâmicos vão além. Eles levam em conta a interação do vinhedo com os solos, astros, os animais, tudo conectado. Nossa, que legal. Me explica melhor essa filosofia. Eles usam preparados naturais, tipo compostos de plantas medicinais, para fortalecer o solo e as videiras, e seguem um calendário lunar para tudo. Que interessante. Então a lua influencia no vinho também. E eles acreditam que sim. E a Eslovênia está seguindo essa onda natureba. Ah, com certeza. Oh! A gente já viu que eles valorizam a sustentabilidade, né? E Uhum. tem cada vez mais produtores orgânicos e biodinâmicos por lá. A Movia, que a gente falou, é um exemplo, Uhum. e que outros produtores estão se destacando. Tem a Bate, uma vinícola familiar, que produz vinhos biodinâmicos há mais de 20 anos. Eles têm um respeito enorme pela natureza. E os vinhos deles são pura poesia. Que legal. Mas e aí, quais são os perrengues de produzir esses vinhos? O maior desafio é controlar as pragas sem usar veneno, né? É preciso conhecer o vinhedo como a palma da mão, observar tudo de perto e usar métodos naturais para proteger as plantas. E o preço? Esses vinhos são mais caros. Geralmente sim, a produção é mais complexa, né? Mas você leva para casa um vinho de qualidade sem química e produzido com respeito ao meio ambiente. Vale cada centavo. Verdade. E como a gente identifica um vinho orgânico ou biodinâmico na prateleira? Olha o rótulo. Os orgânicos têm selos específicos, como o da União Europeia, e os biodinâmicos geralmente têm o selo Demeter. Show! Então, para a gente se despedir da Eslovênia, qual a mensagem que você deixa para a galera que ficou com vontade de experimentar os vinhos eslovenos? Experimentem, se joguem. A Eslovênia é um país incrível com vinhos de personalidade que contam histórias. Se vocês buscam vinhos autênticos e sustentáveis, a Eslovênia é o lugar certo. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da nossa viagem pela Eslovênia. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse país incrível e seus vinhos deliciosos. E que essa aventura inspire vocês a buscar novas experiências, a valorizar a produção sustentável e a brindar a vida com mais consciência e prazer. Saúde! Tchim, tchim.